Seja bem-vindo, viajante. Eu sou Nilson Júnior e você está no Um Bilhete, por favor. Já que a gente não está podendo viajar, pegar um avião, uma bike, uma moto, um carro e viajar exatamente nesse momento da publicação desse vídeo, eu pensei que seria um assunto muito bacana a gente bater um papo sobre o futuro das viagens. E o New York Times, um dos jornais mais respeitados do planeta, fez um artigo interessantíssimo com 14 pontos que eles acreditam que vão mudar nas viagens a partir do final da pandemia, a partir do momento que tudo isso passar. Eu não vou falar sobre esses 14 pontos, porque tem muita coisa e também tem muita coisa que é muito específico para os americanos, mas tem muito assunto, tem muito tópico bacana e interessante que a gente pode bater um papo por aqui. Então eu também quero saber muito a opinião de vocês. O que é que você acha que vai mudar na indústria do turismo no planeta inteiro? O que é que você acha que vai mudar nas suas viagens assim que a pandemia passar? Escreve aqui abaixo nos comentários e também a cada tópico que eu for conversando aqui com vocês e que for falando da minha opinião, eu quero que você escreva aqui abaixo. Você concorda? Você não concorda? Você acha que vai ser completamente diferente do que eles falaram ou do que eu falei? Escreve aqui abaixo nos comentários. O primeiro assunto que eles estão falando aqui, é claro, é sobre companhias aéreas. Vão conseguir sobreviver depois da pandemia? Como é que vai ser a questão de distanciamento social nos voos? Como é que serão as promoções, por exemplo? Vai ter muita promoção? Não vai ter? Uma coisa que eu concordo aqui com eles é que assim que a pandemia passar e os países começarem a liberar viagens internacionais, vão existir promoções imperdíveis. Uma coisa muito importante notar é que as companhias aéreas não fazem muito dinheiro com passageiros de turismo. A maioria das companhias aéreas, elas preveem o faturamento delas vindo de viajantes de negócio, porque pensa comigo, a gente viaja 1, 2 vezes por ano, no máximo, na maioria das vezes. A maioria das pessoas viaja a cada 2 anos, numa média. Já passageiros que viajam a negócios, eles viajam diversas vezes por semana. Além disso, as empresas costumam pagar passagens mais caras, passagens que são compradas em cima da hora, passagens em classes melhores, ou seja, classe executiva, primeira classe e por aí vai. Então, boa parte, a maior parte do orçamento das companhias aéreas, tirando as companhias de carga, mas as companhias de passageiros, elas esperam os passageiros de negócio para pagar as contas. Os passageiros de turismo é como se fosse o bônus, digamos assim. Então, é claro que assim que os negócios voltarem, eu espero, e o New York Times falou a mesma coisa aqui, concordo com eles que as passagens, na verdade, entre 2021 e 2022 vão ficar, na verdade, bem mais caras. As companhias nunca tiveram tanto tempo paradas, nem no 11 de setembro elas ficaram meses e meses sem nenhum faturamento, quase sem nenhum faturamento. A gente sabe que tem companhias aéreas aqui no Canadá, por exemplo, que perderam 95% das rotas, nos Estados Unidos a mesma coisa, então elas vão ter que recuperar esse dinheiro perdido em algum momento. Então, se você quer viajar, eu acho que a melhor dica que eu posso te dar é, se você não liga para o coronavírus ou para a pandemia ou para qualquer coisa desse tipo, viajar assim que os voos internacionais voltarem, vai ser o jeito mais econômico de viajar. É claro que a gente tem que colocar o dólar, a gente não sabe como é que o dólar vai estar no momento que isso acontecer, as companhias aéreas internacionais não tem nada a ver com a questão do dólar, elas vão ter o preço delas, mas os preços geralmente são em dólar e aí vai depender da situação como vai estar no Brasil. Alguns dados interessantes aqui dessa matéria do New York Times, eles estão falando que 100 milhões de empregos na indústria do turismo ao redor do mundo foram perdidos por conta da pandemia, um prejuízo de 300 bilhões de dólares americanos, não é pouca coisa não, e o número de passageiros que as companhias aéreas voaram durante esse período, desde que os lockdowns e o distanciamento social começaram, diminuiu 95% em comparação com o ano passado. Nos hotéis, a taxa de ocupação, que era de uma média de 85% no ano passado, nessa mesma época, foi para 25%. O prejuízo é gigante. O segundo tópico aqui da matéria deles é extremamente interessante. Fala sobre o futuro dos aeroportos, o processo de check-in e o processo de segurança. A gente sabe que muito do que existe hoje em relação à segurança no mundo veio dos Estados Unidos após o 11 de setembro. As regras de check-in, de segurança mudaram muito depois daquele fato e a gente também sabe que os aeroportos viraram uma espécie de centro militar. Você
tem tantos processos de segurança diferentes acontecendo um atrás do outro que é difícil você separar um aeroporto de um quartel-general. A matéria fala que a tecnologia que a gente tem hoje é muito diferente daquela época e ela ainda não foi aplicada para os aeroportos, mas com toda essa situação que está acontecendo agora, com a necessidade de distanciamento social, com a preocupação na cabeça das pessoas de que elas precisam ter mais higiene, menos contato umas com as outras durante uma viagem internacional também, novos aeroportos vão ser construídos já com isso em mente e os processos de check-in atualmente vão mudar para se adaptar a esses novos tempos. Eu posso dar exemplo da Air Canada, que é uma companhia aqui do Canadá, é a maior companhia aqui do Canadá, que ela já criou um sistema de check-in agora que você não toca em absolutamente nada. Você faz o check-in, paga pelas malas, tudo pelo celular. Eu sei que tem muitas companhias aéreas no Brasil que já fazem basicamente isso, só que em algum momento você tem que falar com alguém ou tocar em algum totem no computador do aeroporto, por exemplo. Eles eliminaram absolutamente todos esses toques. Então, com o celular, quando você chega no aeroporto, se você precisar despachar uma mala, você só vai mostrar o celular com um código QR Code, ele vai ler aquele código, ele vai imprimir automaticamente as tags de bagagem, você mesmo vai colocar as tags na sua bagagem e você mesmo vai despachar. Já existem processos muito parecidos com esse em vários aeroportos do mundo, inclusive no Brasil, eu sei disso, mas nunca 100% automatizados como eles estão pensando por aqui. Eu só dei o exemplo da Air Canada porque está próximo aqui de mim, mas diversas companhias nos Estados Unidos e no Brasil vão ter que fazer esse tipo de coisa. Então o check-in vai ficar mais tecnológico, vai ficar mais rápido, vai ficar mais prático, na minha opinião. Isso significa que processos de segurança também, equipamentos que possam ver raio-x das malas e corporais à distância, equipamentos que medem a temperatura corporal de todos os passageiros que estão entrando ali naquele voo. Enfim, usar a tecnologia ao nosso favor finalmente. Às vezes eu tenho a sensação de que a gente está viajando em 2020, mas a tecnologia dos aeroportos está bem atrasada. A gente sabe que alguns aeroportos no Brasil são bem atrasados, alguns aeroportos na Europa são super atrasados, aeroportos em cidades pequenas nos Estados Unidos também, mas por conta de tudo isso, uma das coisas que eu mais gostei da matéria foi imaginar, fazer esse exercício de reflexão de que os aeroportos, os check-ins e os processos de segurança vão ficar mais práticos e seguros no futuro. O que é que você acha? Como é que seria uma experiência perfeita de aeroporto para você? Escreve aqui abaixo nos comentários. Outro ponto interessantíssimo que a matéria fala, eu vou juntar aqui alguns pontos, na verdade, que eles falaram. É para onde os viajantes vão primeiro, assim que a pandemia passar. Se as pessoas vão viajar mais de carro, em vez de pegar voos para lugares e continentes muito mais distantes. E se as pessoas e as famílias vão naturalmente mudar alguns planos de viagem para ir para lugares que têm mais contato com a natureza e mais distanciamento social. Aqui no canal a gente fala muito sobre parques temáticos, eu sei disso, a gente ama parques temáticos, a gente ama a Disney, mas eu já falei aqui alguns vídeos que é impossível você ter um dia de parque temático sem tocar em milhões de coisas ao mesmo tempo. Mesmo com os parques temáticos limpando absolutamente tudo, todas as vezes que você vai, é impossível você não ter contato com outras pessoas, com fluidos de outras pessoas, com bactérias de outras pessoas. Tanto é que os parques da Disney e da Universal, assim que abriram, por exemplo, Disney Springs e os parques da Universal, agora que estão abertos, falam na entrada de cada parque e nos ingressos que cada pessoa que está entrando no parque está aceitando que existe sim um risco de contrair o vírus Covid-19 ou qualquer outro tipo de bactéria ou de vírus ou de doença por conta própria, porque é impossível você ter uma viagem completamente sem contato para um parque temático. Por conta disso, a matéria aqui do New York Times fala, e eu concordo com isso, que as pessoas vão começar a fazer mais viagens de carro. Mas eu acho muito interessante para os brasileiros. Se eu estivesse no Brasil, eu acho que seria uma excelente oportunidade de pegar o carro e explorar o país, ver a natureza, ver lugares que eu não conheço ainda, lugares que, para mim, que morava em São Paulo, considerava um pouco distantes, parques nacionais do Brasil, e é aquela coisa, aonde existe demanda, vai ter oferta. Então, os parques nacionais no Brasil são muito relegados, eles não têm uma estrutura muito interessante, mas se as pessoas começarem a ir mais para esses lugares, com certeza a estrutura vai ter que ser criada para isso. E também vai aparecer gente querendo ganhar dinheiro com isso, vai se criar a rede hoteleira, vai se criar um monte de coisa ao redor para fazer com que as pessoas, com que os turistas aproveitem mais. Eu acho que as pessoas, assim que a pandemia passar, vão querer viajar mais localmente para lugares que são próximos de casa, de preferência de carro ou de ônibus, caso você não tenha carro, não tanto de passagens aéreas,
e vão querer aproveitar mais a natureza, vão querer ver mais parques, vão querer ver mais cachoeiras, vão querer ver mais praias, por exemplo, do que ir para lugares como, por exemplo, Paris. É claro que Paris é um lugar lindo, maravilhoso, espetacular, mas não é exatamente uma maravilha natural. Você vai para lá para ir nos restaurantes, para ver pontos turísticos como a Torre Eiffel e por aí vai, para entrar em museus, para tocar nas coisas. Eu acho que as pessoas vão preferir, nesse primeiro momento, vão preferir ir para lugares de natureza. E você? Você está pensando em viajar já em 2020, 2021, 2022? Se sim, para qual tipo de viagem você está pensando fazer? Escreve aqui abaixo nos comentários, quero saber. O último ponto aqui da matéria é extremamente interessante, eu queria trazer aqui para vocês. Eles estão se perguntando se as pessoas realmente vão viajar assim que a pandemia passar. Será que as pessoas vão se jogar e viajar e ir pelo mundo, seja de carro, de avião, seja para perto de casa, seja para longe de casa? Minha opinião sincera, sim, as pessoas vão viajar muito. Nas aberturas dos parques e de Disney Springs, a gente viu lotações absurdas, a gente viu muita gente, não viu distanciamento social nenhum. Ontem a gente foi para um lugar aqui pertinho de casa, que é Niagara Falls, as cataratas do Niagara, que estão abertas para visitação. A gente parou num shopping rapidinho e a gente viu filas gigantescas, a gente viu pessoas sem usar máscaras, 95% ou mais das pessoas sem usar qualquer proteção, sem usar máscara, sem usar nada. Todo mundo estava muito aglomerado, todo mundo não estava se importando absolutamente com nada em relação ao vírus. Minha opinião pessoal, Nilson, apenas a minha opinião pessoal, é que as pessoas não vão se lembrar minimamente do que aconteceu ou de quais são os perigos disso, principalmente se você acha que você não está num grupo de risco ou que você não pode infectar outras pessoas, e as pessoas vão fazer absolutamente tudo de volta ao normal assim que as notícias pararem de ser tão alarmistas. A gente sabe que o resto do mundo está voltando ao normal muito rapidamente. Eu sei que o Brasil ainda está numa fase muito complicada, metade das pessoas dizendo que é para voltar e metade das pessoas dizendo que não é para voltar. Eu não vou entrar nesse tópico aqui, nosso assunto é viagem, mas eu acho que as pessoas vão viajar e muito assim que tudo isso passar. E novamente, a mensagem aqui do canal é: se você se sente seguro e você não vai colocar a vida de outras pessoas em risco, a minha opinião é que você deve viajar. Agora, se você tem qualquer restrição, se você tem família que tem qualquer restrição, se você acha que não vai ser a melhor escolha para você especificamente e para sua família, fique em casa, espera mais um pouquinho, porque as pessoas vão estar com muita vontade de viajar novamente. E isso vai fazer com que os lugares tenham muitas filas, os lugares ainda não estão preparados para receber a maioria dessas pessoas, as pessoas não sabem como é que vai ser a segunda ou a terceira ou a quarta onda, se vai haver, apesar de que toda a pandemia no passado teve segundas ou terceiras ou quartas ondas. Eu sei que a gente quer muito viajar, é óbvio, a gente está se coçando para voltar para a estrada, para pegar avião, para ir para um lugar muito longe, para ir para um lugar muito perto, mas a gente resolveu esperar um pouquinho. Então eu quero saber para onde você vai viajar, o que é que você acha que vai mudar, o que é que você acha que vai ser o futuro das viagens depois que a pandemia passar. Eu quero saber de absolutamente todas as suas opiniões. Escreve aqui abaixo nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo aqui do Um Bilhete, por favor. Um grande abraço, muito obrigado e claro, boa viagem.